A comissária de bordo racista expulsou um soldado negro na primeira classe e se arrependeu amargamente. O voo 457, uma viagem entre Paris e Nova York, parecia ser um daqueles voos regulares que passavam despercebidos no cotidiano dos viajantes frequentes. Este tipo de voo era muitas vezes longo e monótono, uma travessia do Atlântico que, embora confortável, não trazia acontecimentos espetaculares nem surpresas. Mas a bordo deste avião iria acontecer algo maior, algo que iria abalar as certezas de alguns e transformar irreversivelmente a vida de vários passageiros. Principalmente a de Marie, uma jovem comissária de bordo cuja arrogância e certeza do seu lugar no mundo logo se deparariam com uma realidade muito mais complexa e matizada. Maria tinha 26 anos. Ela trabalhava na aviação há 3 anos, uma experiência que a moldou e lhe permitiu compreender um pouco bem demais as regras não escritas deste mundo. Este mundo onde o dinheiro e o poder ditavam o comportamento dos passageiros, onde os mais afortunados exigiam não só ser servidos, mas também admirados e honrados. Ela havia se acostumado e até aprendido a fazer esse jogo sutil, afastar-se quando necessário, tornando-se invisível para quem não correspondia à sua imagem de cliente ideal. Ela sabia que, neste mundo silencioso de luxo e aparência, cada gesto tinha de ser perfeitamente medido. Cada sorriso, cada movimento, cada palavra. Marie sabia como atrair e manter a atenção de passageiros influentes e como atender às demandas daqueles que ocupavam os assentos de maior prestígio. As primeiras classes de voos transatlânticos eram lugares de elite, espaços reservados para aqueles que podiam pagar por esses cobiçados assentos. CIOR, celebridades, magnatas do setor imobiliário, líderes empresariais e políticos. Marie aprendeu a reconhecer os rostos dessas personalidades poderosas. Aqueles que tiveram a capacidade de ditar a sua vontade e fazer com que tudo, até o invisível, se curvasse aos seus desejos. Mas naquele dia, naquela primeira aula se desenrolaria uma cena que viraria tudo de cabeça para baixo. Uma cena que desafiaria as expectativas de Marie e sua visão de mundo. Ao entrar na cabine para realizar as verificações habituais antes da decolagem, seu olhar caiu sobre uma silhueta inesperada. Uma mulher negra, sentada calmamente em seu assento, aparentemente desligada da agitação da cabine. Marie parou por um momento. Algo estava errado. A aparência do passageiro não era a de uma pessoa pertencente a este mundo de luxo e pompa. A mulher estava vestida com um uniforme militar impecável. Seu olhar era calmo, resoluto, mas acima de tudo parecia exalar uma autoridade natural que contradizia tudo o que Marie pensava saber sobre os passageiros da primeira classe. Ela não usava o perfume caro das elites, nem as roupas extravagantes normalmente encontradas entre os demais ocupantes da seção. Não, ela parecia estar em outro mundo. Um mundo que Marie não entendia. O soldado, Ali Macone, não estava ali para seduzir ou impressionar. Ela estava ali por um motivo que, naquele momento, escapou a Marie. Mas o que mais chamou a atenção foi a sua presença. Ela não parecia intimidada pelo ambiente luxuoso. Não, foi Marie quem, no momento de hesitação, de repente se sentiu confrontada com algo que não havia previsto. Ela se aproximou de Alima, seu olhar passando do uniforme impecável do soldado para seu rosto determinado. Com licença, mademoiselle, disse Marie, tentando mascarar o desprezo que penetrou em sua voz, apesar de tudo. Mas acho que você está no lugar errado. Ela acrescentou, em tom frio, este trecho é reservado aos passageiros da primeira classe. Alima, que estava imersa em pensamentos, ergueu os olhos e encontrou o olhar de Marie. Aquele olhar não era desafiador, mas também não era submisso. Era um olhar calmo, de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e por que estava ali. Não, estou no lugar certo, ela respondeu com voz calma, mas firme. Eu tenho um ingresso para este assento. Marie, pega de surpresa, sentiu um leve desconforto, mas esse desconforto durou apenas um momento. Ela não estava pronta para admitir que poderia estar errada. Não, esta mulher não poderia pertencer a este mundo. Simplesmente não fazia sentido para ela. Garanto que você deve se mudar. Talvez tenha havido um erro na reserva, ela insistiu, desta vez um pouco mais bruscamente. Mas Alima, como uma montanha inabalável, não se moveu um centímetro. Garanto que não. Meu ingresso é válido. Sua voz não revelava nervosismo nem hesitação. Ela parecia perfeitamente à vontade,
apesar da atitude desdenhosa que se tornava cada vez mais evidente ao seu redor. Esse contraste desestabilizou Marie. A anfitriã, constrangida com a situação e mais decidida do que nunca a impor a ordem que conhecia, recorreu ao comissário, um homem mais velho e experiente, mas que parecia não compreender a urgência da situação. Ele caminhou em direção a eles, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, Halima falou diretamente com ele, de maneira calma, mas autoritária. Por favor, verifique minhas informações. Você descobrirá que tudo está em ordem. O comissário, após consultar o computador, confirmou que a soldado Halima Kone tinha efetivamente reservado seu lugar na primeira classe e que tudo estava em ordem. Mas então já era tarde demais para Marie. A sua decisão tinha sido tomada e a decisão de humilhar Halima parecia irremediável. A tensão que se instalou no ar não foi apenas resultado do confronto. Era uma consciência interna que começava a brotar dentro de Marie. Ela se sentiu inquieta, uma vozinha sussurrando para ela que algo estava errado com seu comportamento. Mas ela não estava pronta para ouvi-lo. Ela agiu por hábito, influenciada por estereótipos inconscientes, aquelas ideias arraigadas que a sociedade semeou nela, preconceitos que ela nunca questionou. O voo durou várias horas e os passageiros se acomodaram na rotina da viagem. Os comissários de bordo, embora atentos às suas tarefas, tentaram dissipar a atmosfera elétrica. Mas com o passar das horas, Marie muitas vezes se via perdida em pensamentos. As batidas de seu coração ecoavam em seus ouvidos, acompanhadas por uma voz interior que a questionava. Por que essa insistência? Porque ela sentiu a necessidade de colocar de volta no lugar uma mulher que parecia fora de seu mundo, especialmente quando a aparência de Halima estava tão longe da norma que ela havia construído em sua mente. Uma sensação de desconforto foi gradualmente tomando conta dela, um sentimento de culpa que ela preferia ignorar, mas que se tornava cada vez mais difícil de negar. Os passageiros estavam relaxados, alguns dormiam, outros ouviam música ou conversavam em voz baixa. Marie retomou seu serviço, tentando deixar de lado os pensamentos que a perturbavam. Foi então que, poucas horas antes do pouso, a situação tomou um rumo inesperado. Uma chamada discreta foi feita da cabine, dirigida diretamente a Marie. O tom era formal, mais urgente. Ela ouviu seu nome, seguido de um pedido: traga o passageiro Kone. Uma frase que, no contexto deste roubo, não significou muito para Marie. Mas no momento em que ouviu o nome, um arrepio involuntário percorreu sua espinha. Ela instintivamente se virou para o assento do soldado. Halima ainda estava lá, sentada em silêncio, como se esperasse por algo maior que aquele voo. Uma nova inquietação tomou conta de Marie. O que isso significa? Por que chamá-la para a frente do avião? Esses pensamentos passaram por sua cabeça enquanto ela se dirigia para onde o soldado provavelmente estava indo. Mas antes de ela chegar, um homem de uniforme militar levantou-se de uma cadeira no fundo do corredor. O homem, alto e imponente, vestia o uniforme militar com uma confiança que não deixava dúvidas sobre a sua posição. Ele caminhou em direção a Marie com passos medidos, seu olhar penetrante fixo na jovem anfitriã. Marie, disse ele em voz profunda, precisamos conversar. Agora mesmo. O tom do oficial não deixou espaço para negociação. O ar ao seu redor de repente pareceu mais denso. A aeromoça, embora acostumada com a personalidade forte dos passageiros da primeira classe, sentiu um arrepio de apreensão. Ele parou a poucos passos dela e fixou-a com um olhar penetrante, uma frieza palpável em seus olhos. Você não percebe quem você expulsou da primeira classe, não é? Marie congelou, surpresa, mas o homem não lhe deu tempo para reagir. Halima Kone é uma heroína de guerra, continuou ele, com o rosto impassível e o olhar gelado como sempre. Ela salvou vidas, muitas vidas, no campo. E hoje ela está aqui em uma missão importante com oficiais militares em Nova York. Com essas palavras, um sentimento avassalador de vergonha invadiu Marie. Ela nem teve tempo para pensar. O nome Halima Kone ecoou em sua mente e a verdade a atingiu como uma onda de choque. Esta mulher que ela julgou pela sua aparência e pelo seu uniforme, este soldado negro, não era apenas uma passageira comum. Ela era respeitada além fronteiras, uma mulher cuja coragem e dignidade valiam muito mais do que a arrogância de uma comissária de bordo excessivamente confiante. Poucos minutos depois de o homem falar, a notícia circulou na cabine. Murmúrios se espalharam entre os passageiros.
Aqueles que observaram a troca entenderam subitamente a situação. Marie imediatamente se sentiu exposta, como se todos os olhos estivessem voltados para ela. A humilhação que a atingiu foi imensa e ela percebeu até que ponto se deixou levar por ideias pré-concebidas, que nunca procurou questionar. Cada sussurro, cada olhar parecia refletir de volta para ela a imagem de sua própria arrogância. Quando o avião finalmente pousou, Alima voltou lentamente ao seu assento, tão digna e calma como sempre, sem mostrar o menor sinal de ressentimento. Marie ficou ali parada por um momento, como se estivesse petrificada. Ela sabia que deveria pedir desculpas, mas o orgulho a impediu de fazê-lo imediatamente. Demorou alguns minutos, mas Marie finalmente se levantou, com o coração pesado, e caminhou em direção ao assento de Alima. A anfitriã se ajoelhou diante dela, com o rosto vermelho de vergonha. Eu sinto muito, ela gaguejou, suas palavras soando fracas contra a intensidade do momento. Eu nunca deveria ter tratado você assim. Foi inaceitável. Seus olhos buscavam um sinal de reconciliação, mas o que ela não sabia é que essa reconciliação só poderia vir do seu próprio trabalho interior. Alima olhou para ela com calma, sem raiva. Sua voz era suave, mas carregava uma sabedoria nascida de muitas provações. A verdade é que eu não precisava do seu perdão, ela respondeu, quase com um toque de tristeza na voz. Mas talvez você precisasse disso para você. Marie, de olhos baixos, compreendeu então que a lição que acabará de aprender seria muito mais do que uma simples reprimenda. Foi um ponto de viragem na sua vida, um apelo para questionar as crenças e julgamentos que a guiavam. Ela foi embora, não apenas marcada pelos seus erros, mas com a certeza de que nunca mais julgaria alguém pela aparência, pelo uniforme ou pela cor da pele.